Olá, família DNA, Ciência de Deus, sejam todos bem-vindos. Tem muito se falado som de trombetas ou som de jato ou um som estridente nos céus do mundo todo. Isso tem sido registrado, nós vamos discorrer um pouco sobre esse assunto. Bem, em primeiro lugar eu quero falar que eu ouvi na última semana esse som. É um som, eu já trabalhei na aviação, é um som diferente de um avião a jato e que dá-se a entender que está nas camadas bem acima em relação ao céu, e é um som que se espalha no ambiente e ele é um pouco persistente. Eu fiquei ouvindo isso aí durante uns 4 minutos na região onde eu moro, que é aqui em Minas Gerais. Primeira coisa que eu gostaria de falar, principalmente aí nos últimos 10 anos, começando de 2009 para cá, muito tem se falado em geopolítica, nova ordem mundial, e começaram mais ou menos nessa época a ser muito difundida a questão das antenas do HAARP e também do projeto Bluebeam. Agora, projeto Bluebeam e HAARP, eles só funcionam se o ambiente assim permitir. Eles são algo micro, uma intervenção humana, e quando a gente fala de intervenção humana, ela não tem todo esse alcance, todo esse poderio a qual as pessoas colocam nas suas mentes. Uma das coisas que eu posso afirmar que não é HAARP se faz pelo motivo desses sons apenas recentemente eles terem sido ouvidos e não antigamente. As antenas do HAARP já estão em atividade já há pelo menos 40 a 50 anos. Então, por que só agora estamos ouvindo esses sons? Então, não é HAARP, não é Bluebeam. Lembrando que toda a agenda da nova ordem mundial tem um prazo para ser cumprido. Por que eles não fazem tudo agora? Porque eles dependem de certas situações, de certas datas, de certos alinhamentos astronômicos, de certos eventos naturais, inclua isso, inversão magnética, e todos seus sinais para eles colocarem a agenda em ação. Então, ou seja, mais uma vez reforço o que eu falo, HAARP e Bluebeam é algo muito micro e só pode funcionar estando funcionando algo macro, que é a questão da inversão magnética. O modelo a qual eu utilizo para a inversão do campo magnético e para a Terra plana em geral é um modelo 100% eletromagnético. Dentro desse modelo, nós entendemos que a cúpula é feita de silício, quartzo e também cravejada de outros minerais, mas a base é o silício. Também se falou que esses sons poderiam ser oriundos da cúpula da Terra e que essa cúpula poderia ser feita de gelo. Há modelos que assim também colocam. Respeito quem pensa assim, mas o modelo que eu adoto é um modelo diferente. É um modelo que assume que a cúpula não é de gelo. E a origem, então, para esses sons não tem nada a ver com gelo, e sim são sons magnéticos. É importante fazer o alerta porque em 1 Coríntios 14:8 diz assim: porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Bem, uma das bases da afirmação que esse som é de origem eletromagnética vem da seguinte situação. O trovão, ele é o som gerado pela onda de choque provocada pelo aquecimento e subsequente expansão supersônica do ar, atravessado por uma descarga elétrica na questão do raio, produzindo assim uma trovoada. A descarga provoca uma corrente elétrica de grande densidade que ioniza o ar ao longo do seu percurso, criando um plasma sobreaquecido que emite luz, que é o relâmpago, e se expande rapidamente, gerando uma onda de choque sônica. Então nós observamos que o som que nós ouvimos durante um trovão não tem nada a ver com gelo na cúpula, isso tem a ver com um fenômeno eletromagnético envolvendo plasma. Bem, quando nós falamos em relação à trombeta, ao chofar, ele é mencionado 72 vezes na Bíblia, em vários contextos e funções. Na revelação do Sinai, houve um fortíssimo som de chofar que impactou o povo. Este foi ouvido entre estrondos e raios
Mais uma vez, aqui a palavra não fala gelo em momento algum. Estrondos e raios, trovão. Eis a descrição no livro do Êxodo 19, 16, 19. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios. Uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento, para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre eles em chamas de fogo. Dele subia fumaça, como de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente. E o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. Em várias passagens da Bíblia, o shofar é conhecido como um instrumento usado pelo próprio Deus. Zacarias 9,14. Então o Senhor aparecerá sobre ele, sua flecha brilhará como relâmpago. O soberano, o Senhor, tocará a trombeta. E o shofar era usado usualmente para os seguintes propósitos militares: sinalizar e alertar. Eude e Neemias usaram-no para reunir seus homens. Juízes 3:27, Neemias 4:12, 14. Armamento para amedrontar o inimigo. Juízes 7:22. Anunciar a vitória. 1 Samuel 13:3. Anunciar a rebelião. 2 Samuel 21. Cessar a batalha. 2 Samuel 20:22. Sinal de alerta da aproximação do inimigo. Jeremias 4:21, Oséias 5:8. O profeta é considerado um sentinela, tocando o shofar para alertar o povo. Ezequiel 33:1-6. Era costume tocar o shofar em coroações, como na história de Absalão, em 2 Samuel 15:10, e de Jeú, 2 Reis 9:13, bem como a coroação de Deus sobre todo o cosmo, Salmos 47:6 e Salmo 68:6. O shofar é mencionado nas ocasiões de festivais e culto, como no momento da vinda da Arca da Aliança, 2 Samuel 6:15, e do arrependimento de Asa e do povo, 2 Crônicas 15:14. Tequiá e Teruá. O shofar é mencionado frequentemente junto com trombetas em eventos ligados a festivais e ao culto, como na ocasião em que a Arca da Aliança foi levada pelo rei Davi a Jerusalém. Esta proximidade entre a trombeta e o shofar também expressa nos verbos e gerúndios comuns. As palavras teriá e teruá são usadas tanto para trombeta quanto para shofar. Então nós estamos lidando com sons eletromagnéticos, já anunciando como vários sinais, mudanças climáticas, mudança de direção do polo magnético da Terra, entre tantos outros sinais. O domo, abóboda, cúpula, redoma, impede que qualquer ser humano saia deste reino. O que abre as comportas dos céus é uma frequência, um som, um acorde. E Cristo é o que possui esse poder para tal, sua voz como a voz de muitas águas. Assim como Josué tocou a buzina, shofar, chifre de carneiro, e as muralhas de Jericó vieram a ruir. Também quero dizer que eu penso que no arrebatamento as portas do céu se abrirão e nós passaremos a pés enxutos pelas águas do oceano primordial. Assim como os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, e conforme profetizou o profeta Isaías, no capítulo 43:2. Então esse fogo, eletromagnetismo, radiação, não nos atingirá. Então entraremos na cidade eterna. Vou passar agora para vocês um trechinho do curso de monumentos antigos, a qual eu faço uma explanação sobre a questão de sons vindo de estrelas errantes e a conexão de sons eletromagnéticos, inclusive com a bobina de Tesla. Reparem nos sons que as pessoas têm ouvido e reparem na questão dos sons produzidos pelo eletromagnetismo, pela bobina de Tesla e efeitos sonoros que Hollywood utiliza. Bem, estrelas produzem ondas que podem ser transformadas por equipamentos em sons. E a gente pega e a NASA já captou sons vindo de Saturno, sons meio fantasmagóricos, lembra muito alguns efeitos especiais até hoje muito utilizados em filmes, algumas trilhas sonoras também, tá? Então são sons magnéticos, é isso mesmo.
e na verdade são sons que as pessoas ficam falando que ouvem no céu aí por causa de inversão magnética, sons de trombeta, né? Então são sons magnéticos. Isso é uma chave muito importante. Não é o tema do curso aqui, só estou dando uma leve expansão. Tá? The hell is that? Is that coming from the clouds?